Ação penal pública é aquela cujo titular do direito de ação for o próprio Ministério Público, isto é, o Estado propriamente dito, na figura dos promotores de justiça, procuradores da República, que visa a tutela dos interesses sociais e manutenção da ordem pública, exercendo por direito, por meio de denúncia, peça inicial da ação pública. Bom, vamos a um pequeno conceito de ação penal. A ação penal equivale ao direito de provocar o Estado na sua função jurisdicional para a aplicação do direito penal objetivo em um caso concreto. Também é o direito do Estado, o único titular do juiz puniendi, de atender a sua pretensão punitiva. Quais são os tipos de ação penal? Existem alguns tipos de ação penal. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação, ação penal pública condicionada à requisição, ação penal privada exclusiva, ação penal privada subsidiária da pública, ação penal privada personalíssima. Como se inicia a ação penal? O início da ação penal depende de sua classificação, podendo ser iniciada pelo Ministério Público ou pelo particular, por meio de advogado ou da Defensoria Pública. Existem alguns princípios da ação penal pública? Sim, existem. A obrigatoriedade, a indisponibilidade, a oficialidade e a oficiosidade. Quais são os princípios da ação penal privada? A oportunidade, a intranscendência e a disponibilidade. Dentre essa ação, cabe alguns princípios: a obrigatoriedade, a indisponibilidade, a oficialidade, oficiosidade e a oficiosidade. Bom, ação pública incondicionada. A ação pública incondicionada é promovida pelo Ministério Público independente da vontade ou interferência de quer que seja, bastando para tanto que concorra às condições das ações e pressupostos processuais. Tende-se, via de regra, a iniciativa da ação penal do conhecimento do caráter condenatório do Ministério Público, obrigando este a promovê-la, quem quer que a promovê-la. Ação pública condicionada. Apesar de que continue sendo o Ministério Público a iniciativa da interposição da ação pública, neste contexto, esta fica condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, ou seja, são crimes que de interesse público ficam em segundo plano, dado que a lesão atinge primariamente o interesse privado. No caso da ação pública condicionada, o ofendido autoriza o Estado a promover processualmente a apuração infracionária. Temos acerca da ação penal privada. Entende-se que a regra é a iniciativa da ação penal seja pública. De fato, cabe ao Estado tutelar e pacificar a sociedade diante das infrações penais. Nesse sentido, ao dar à vítima a titularidade exclusiva de propor ação penal, o Estado passa a abrir mão de tutelar os bens jurídicos protegidos pelo direito penal, pois o início da ação restará condicionada à vontade da vítima. Também existe nesse mesmo sentido uma ação penal subsidiária pública. O que é essa ação penal subsidiária pública? Ela é proposta pelo titular da ação penal privada exclusiva através de uma queixa, crime subsidiária, ocorrendo a inércia do direito de ação do Ministério Público, 5 dias para o acusado preso ou 15 dias para o acusado solto, no artigo 15 está esse o artigo 5º da Constituição Federal, prazo decadencial de 6 meses a serem contados a partir do dia posterior ao término do prazo para o Ministério Público representar a denúncia. E basicamente é isso. São ação penal privada, ação penal pública e ação penal privada subsidiária. Obrigado. Por fim, uma mera conclusão. As ações penais constituem um meio hábil e fundamental para a deflagração do processo. É o meio que o Estado tem de apurar adequadamente os casos concretos que forem investigados por ocasião do inquérito policial e dar vazão ao devido processo legal, princípio constitucional tão relevante no ordenamento jurídico. Porém, é necessário que se realize dentro da lei para resguardar princípios tão importantes quanto o da indisponibilidade e da oportunidade, que norteiam a deflagração da ação penal. E é isso.